Olá, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília e eu te faço um convite. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira? O Senado Federal tem até hoje para votar a medida provisória que libera a vacina contra a Covid para a rede privada, a compra de vacina contra a Covid para a rede privada. A MP revoga a obrigatoriedade de destinar os imunizantes para o setor público. A medida provisória que permite às empresas particulares comprarem e venderem vacinas anti-Covid vence nesta terça. A matéria dispensa a obrigação do setor privado de doar parte das doses compradas para o Sistema Único de Saúde, como previa a lei aprovada durante a pandemia. Pela legislação, a rede privada não poderia cobrar para aplicar as vacinas, além de ter que destinar metade do estoque para o SUS. Mas, como o governo federal já adquiriu todas as doses necessárias para garantir o calendário de imunização contra a Covid deste ano, a MP revoga a obrigatoriedade de destinar as vacinas para o setor público. Além dos contratos já assinados para 2022, existem ainda cerca de 70 milhões de doses de vacinas anti-Covid em estoque. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, o estoque para imunizar todo o público-alvo está garantido. O Ministério da Saúde espera entregar em 2022 mais 354 milhões de doses para a vacinação oficial. Além de liberar a compra das vacinas para aplicação particular, a medida também autoriza estados, Distrito Federal e municípios a comprarem vacinas para imunizar a população local. Caso a matéria não seja votada pelos senadores, a regra atual permanece. O receio dos parlamentares é que, sem a colaboração da rede privada, haja maior dificuldade do Brasil em garantir a continuidade da imunização contra a Covid. Caso a matéria não seja votada pelos senadores, a regra atual permanece. E o Ministério da Saúde ampliou a testagem para a varíola dos macacos no Brasil. Ao todo, o país tem 31 laboratórios referência que fazem o diagnóstico da monkeypox. A Fiocruz está produzindo kits para os diagnósticos de varíola dos macacos. Os kits vão ser distribuídos aos laboratórios centrais de saúde pública de todos os estados até o fim da semana. No início de setembro, o Ministério da Saúde incluiu a monkeypox na lista nacional de notificação compulsória de doenças, nos serviços de saúde públicos e privados do Brasil. A distribuição dos kits de testagem amplia o diagnóstico de 15 para 31 laboratórios designados pelo governo federal. Todos os resultados de testes para a detecção da varíola dos macacos feitos por laboratórios das redes pública e privada, sejam positivos, negativos ou inconclusivos, precisam ser notificados ao Ministério da Saúde de forma imediata, em até 24 horas. Para quem testou positivo, a conduta recomendada é a manutenção do isolamento até o desaparecimento das crostas e a completa cicatrização da pele, sem a necessidade de um novo teste. Os sintomas mais comuns são erupção cutânea ou lesões espalhadas pela pele, ínguas, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Ainda nos destaques nacionais, o Supremo Tribunal Federal derrubou o afastamento do governador do Alagoas, Paulo Dantas. O político havia sido afastado de suas funções por decisão do Superior Tribunal de Justiça em meio à investigação por rachadinha. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiram devolver o cargo ao governador de Alagoas, Paulo Dantas. O político tinha sido afastado do cargo no dia 11 de outubro por decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Na decisão da Corte, Mendes afirmou que o Código Eleitoral proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários desde os 15 dias antes do primeiro turno até as 48 horas depois do segundo turno. Barroso considerou que há dúvida razoável sobre a competência para o afastamento pelo STJ, responsável por analisar casos sobre governadores, uma vez que as suspeitas se referem ao período em que Paulo Dantas era deputado estadual. O afastamento atendeu a um pedido da Polícia Federal na esteira da investigação sobre o uso de funcionários fantasmas e desvios de recurso na Assembleia Legislativa de Alagoas. As investigações apontam que foram feitos saques em dinheiro em nome de funcionários fantasmas. Ainda de acordo com as investigações, cerca de 54 milhões foram desviados desde 2019. Agora trazemos destaque internacional.
O primeiro-ministro eleito do Reino Unido, Rishi Sunak, tomou posse oficialmente do cargo nesta terça-feira, após um encontro com o rei Charles III no Palácio de Buckingham. Vamos conferir como foi. O conservador é o terceiro no cargo este ano, após a renúncia de Boris Johnson e de Liz Truss, que ficou pouco mais de um mês no poder. Após o encontro com o monarca, Sunak falou aos jornalistas e prometeu corrigir os erros dos antecessores, admitindo que terá que tomar decisões difíceis. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. Quero prestar homenagem à minha antecessora, Liz Truss. Ela não estava errada em querer melhorar o crescimento deste país. É um objetivo nobre e eu admirava sua forma implacável de criar mudanças, mas alguns erros foram cometidos. But some mistakes were made. Este ex-banqueiro bilionário de 42 anos, neto de imigrantes indianos, chega ao poder em um momento muito difícil. O Reino Unido enfrenta uma crise econômica e social agravada pelos planos ultraliberais de Truss. Mais cedo, a ex-premier se pronunciou ao deixar a sede do governo britânico. It has been a huge honor to be Prime Minister. Foi uma grande honra ser primeira-ministra deste grande país, em particular liderar a nação de luto pela morte de Sua Majestade a Rainha após 70 anos de serviço e acolhendo a ascensão de Sua Majestade o Rei Charles III. King Charles III. Sunak foi nomeado na segunda-feira como novo líder do Partido Conservador. Após ser convidado para formar um novo governo, ele se torna o primeiro chefe de governo britânico a emergir de uma minoria étnica e o mais jovem em mais de 200 anos. Novos confrontos foram registrados em uma prisão na cidade de Guayaquil, no Equador. Continua a crise de segurança em Guayaquil. Dezenas de familiares de reclusos se aglomeraram do lado de fora da prisão Guaiazum em busca de informações sobre parentes diante de novos enfrentamentos no cárcere da cidade portuária. Pelo menos um detido morreu e 2 ficaram feridos. Autoridades reportaram enfrentamentos entre internos na prisão, que forma parte de um grande complexo penitenciário com outras 4 cadeias e cerca de 13 mil detentos. A polícia utilizou medidas de dissuasão e de controle dentro e fora da prisão e contou com o apoio de militares. Devido aos enfrentamentos entre reclusos, os funcionários administrativos foram evacuados. Várias horas depois, foi retomado o controle no local, onde no começo de outubro foi registrada uma chacina em que foram mortos 13 presos. Uma guerra pelo poder ocorre nas penitenciárias do Equador entre grupos vinculados ao narcotráfico. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Eu volto com mais informações à 13h. Não perca, porque você é o nosso convidado especial. Te espero.